bom dia a todos. Pessoal, na aula passada a gente começou a falar sobre a quantificação da perda de carga, né? E aí, começamos a identificar, por exemplo, fazendo o equacionamento das forças que encontram-se presentes em um determinado elemento de volume. Então, eu selecionei um elemento de volume cilíndrico e avaliei as forças que ali se apresentavam. Então, a pressão e a tensão. E ao fazer o balanço de força, né? Então, na verdade, pressão e tensão não são forças, eu preciso multiplicar pelo elemento de área respectivo. A gente fez essa avaliação do elemento de área. E como estamos trabalhando com um problema que está em estado estacionário, o somatório é igual a zero, né? A força resultante é igual a zero. Ao fazer a manipulação algébrica, dividimos tudo por 2π dr dx e assim encontramos a seguinte equação diferencial. E aí, naquele momento, eu falei para vocês, olha, esta equação diferencial, o que é que ela está me dizendo? Vou até dar um zoom aqui para a gente tentar compreender melhor. Se eu tiver uma variação de tensão, ocorrerá, né, uma variação de pressão no meu sistema. Então, se a tensão está mudando ponto a ponto na direção radial, a pressão irá mudar na direção axial, na direção x. E a gente viu que a tensão, ela varia na posição radial. Qual é uma das expressões possíveis para determinar a tensão? Avaliar, por exemplo, a lei da viscosidade de Newton. Tal é igual a menos μ dvx dr, por exemplo. E a gente sabe que a velocidade varia com a posição radial, né? Tem um perfil de velocidade. Então, ocorrerá essa variação. Esse termo será diferente de zero. Consequentemente, entenderemos e avaliaremos a variação de pressão na direção x também. Só que no momento em que eu faço isso, eu preciso ter o conhecimento da expressão da tensão. Então, talvez a própria lei de Newton da viscosidade ela seja uma expressão simples para avaliar aí as tensões. Só que a própria lei de Newton ela tem uma limitação quando a gente está falando de escoamento turbulento. Ela tem que ter uma incorporação aí de outros termos que não cabe a gente aqui nesse momento falar, tá? E no momento que eu coloco essa equação, mesmo a forma mais simples, dentro da minha equação diferencial, vai aparecer que uma EDP de ordem 2, pelo menos, tá, em R, e isso tem um grau de dificuldade elevado de ser resolvido. Então, não é tão simples assim resolver uma equação diferencial parcial, né? Pelo menos a princípio, tá? Então, o que é que a gente faz? Normalmente, a gente tenta fazer algumas simplificações. Então, vamos supor que a tensão é constante ou algo do tipo. E com estas simplificações, a gente tenta estimar a variação de pressão. Então, até mesmo esta expressão aqui, ΔP igual a 4 tal L sobre D, ela vem da integração dessa equação diferencial, considerando a tensão constante. Essa expressão, ela necessita do conhecimento da tensão. Então, como é que eu posso pegar e quantificar a variação de pressão se eu preciso conhecer as tensões? É muito difícil fazer essa ferição, fazer essa medida de tensão ponto a ponto do meu sistema. Eu teria que medir, por exemplo, a tensão em cada ponto, calcular a tensão média, já que a gente considera ela como constante, para definir a variação de pressão. E medidas assim, elas são muito complexas, são muito complicadas de serem realizadas. Então, a partir disso, propõe-se alternativas para definirmos aí a variação de pressão e, consequentemente, a perda de carga. Então, eu coloquei até como lembrete, tá? Quem é a perda de carga? É a variação de pressão sobre ρg. Então, só para deixar aqui com a mesma análise dimensional, a mesma dimensão, né? A equação precisa ser dimensionalmente consistente. Até aqui tá tudo bem para vocês? Como é que estamos aí? Ok.
Então, a gente precisa estimar essa queda de pressão. Veja que se conhecermos a pressão no ponto 1 e a pressão no ponto 2, a gente consegue determinar a perda de carga. Só que normalmente não é isso que ocorre, né? Às vezes a gente está desenvolvendo ou dimensionando um sistema de tubulações. A gente não sabe qual será a pressão naquele ponto 1 e naquele ponto 2. Então, eu preciso de rotas alternativas para estimar esta perda de carga, este valor de HC. E é nesse sentido, por conta dessa dificuldade de determinar ou de quantificar o tensor-tensão, que surgem aí as correlações empíricas. Então, por exemplo, existem correlações que indicam que, conhecendo a massa específica do fluido, a sua viscosidade, o diâmetro da tubulação, o comprimento da tubulação e esse epsilon, que é uma nova variável que vamos trabalhar, chamado de rugosidade absoluta. Então, é a rugosidade da superfície interna da tubulação. Então, se eu conhecer essas propriedades, eu consigo montar uma função que vai conseguir estimar para mim essa variação de pressão. Então, vou criar aqui uma função qualquer, tá? É como se ΔP fosse o seno da massa específica vezes o cosseno da viscosidade, multiplicado pelo diâmetro, vezes dividido pelo comprimento, vezes a rugosidade ao quadrado. Então, uma expressão desse tipo daí, a gente começa a tentar bolar, começa a tentar compreender, né, utilizando aí dados experimentais para fazer esse ajuste. E aí o que acontece? Quanto mais parâmetros eu tenho aqui nesta minha função, mais complexa ela fica. Eu tenho que avaliar mais variáveis, né? Mais propriedades. Então, eu teria, por exemplo, que fazer teste com fluidos de diversas massas específicas, depois diversas viscosidades, tubulações de diversos diâmetros, diversos comprimentos, diversas rugosidades relativas, absolutas, perdão. Então, eu preciso tentar simplificar isso, diminuir o número de variáveis aqui dentro. E uma proposta de modificação que a gente vai utilizar bastante vai surgir ΔP é igual a meio ρV ao quadrado. Então, a gente conseguiu colocar o ρ aqui no denominador do ΔP. E isso já vai facilitar bastante as nossas avaliações daqui para frente. Veja que antes nós tínhamos 5 variáveis e agora nós temos 4 variáveis aqui para identificar. Estas funções, elas são determinadas através de testes experimentais, testes de bancada. E a gente vai chamar essas correlações, né, de modelos empíricos, e vocês vão ver isso aí ao longo de todo o curso de vocês. Então, projeto de leitos de jorro, ciclones, câmeras de poeira, peneiramento, e assim sucessivamente, tá, leito fixo, tudo isso parte de uma utilização de correlações, porque às vezes o fenômeno que está ali é tão complexo, por exemplo, envolve termodinâmica, fenômeno de transporte 1, 2, 3, de um jeito que vai dificultar tanto a resolução analítica, que é preferível utilizar aproximações para alguns casos. Ou então, como é o nosso caso aqui, já que eu tenho dificuldade de determinar a tensão, utilizar um modelo matemático definido através das equações fenomenológicas, que é aquela equação diferencial, permite, né, ou induz aí a utilização de correlações e modelos empíricos. Tá claro para vocês? Alguma dúvida? Sim. Beleza. Então, a aula de hoje é justamente verificar e entender aí os principais modelos empíricos que nós vamos identificar. E eu começo logo utilizando aqui a correlação de Darcy. Vocês vão utilizar essa correlação aí ao longo do curso diversas vezes, tá? Então, Darcy, Colebrook, Cosen-Karman são correlações ou modelos empíricos de elevada frequência de utilização, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a equação de Darcy. A equação de Darcy me diz o seguinte, ó, ΔP sobre ρg. Então, quando eu escrevo ΔP sobre ρg,
A unidade resultante aqui é metro. Então, isso aqui já é perda de carga, tá? É igual a meio, aqui 1/2 de G, né? Vezes V ao quadrado, L sobre D, vezes uma funçãozinha que depende de Reynolds e da rugosidade relativa. Observem que antes eu tinha apenas rugosidade. Agora eu estou falando o termo rugosidade relativa. Rugosidade relativa, gente, é epsilon sobre D. É a rugosidade da tubulação dividido pelo diâmetro da tubulação. Essa funçãozinha a gente vai chamar ou vai denominar a partir de agora de fator de atrito. Tá vendo? FD aqui. E esse D é justamente porque é o fator de atrito de Darcy. Então, essa correlação a gente vai utilizar a partir de agora em diversos casos. A nossa principal ponto, né, volta de atenção aqui, é justamente determinar este FD. Este fator de atrito, ele vai ser apresentado ou vai ser computado de diversas formas, né, de diferentes formas. E isso vai depender do regime de escoamento, do tipo de tubulação e assim sucessivamente. Então, a gente precisa se atentar a esses detalhes, tá? Então, no momento que eu começo a utilizar a equação de Darcy, e eu preciso utilizar ou quantificar esse fator de atrito, outras correlações vão sendo incorporadas, tá? Então, por exemplo, a equação de Hagen-Poiseuille. Então, ela é uma correlação estritamente utilizada para escoamento laminar. Então, veja, eu começo a resolução do meu problema identificando se houve variação de velocidade ou se há motivos para variação de velocidade, variação de pressão, variação de cotas e o regime que eu estou trabalhando. O regime do escoamento do meu problema. Então, Hagen-Poiseuille, um escoamento laminar. E aí, a equação de Hagen-Poiseuille fala o seguinte, olha, a variação de pressão ela é definida por 128 mi, que é a viscosidade, a vazão volumétrica, Q, o comprimento da tubulação dividido por πd a quarta. Essa equação, por enquanto, eu vou deixar ela desse jeito, aparecendo assim para vocês, de uma forma um pouco aleatória, tá? Lá no módulo 3, vocês vão entender como esta equação surge e aí eu vou tentar relembrá-los da sua utilização. Então, se eu conhecer, por exemplo, a viscosidade do fluido, se eu conhecer a vazão volumétrica, o comprimento da tubulação e o diâmetro da tubulação, eu consigo definir a variação de pressão. Aí que essa equação ela parece ser muito simples, mas ela tem uma aplicação muito interessante, tá? Vocês acham que é mais fácil medir pressão ou viscosidade? Pressão. Pressão. É até mais barato, tá? Então, normalmente, os medidores de viscosidade são equipamentos muito caros. Então, se eu tiver uma tubulação onde eu conheço o diâmetro da tubulação, o comprimento dela, sei qual é a vazão de escoamento e consigo aferir a pressão em diferentes pontos, eu consigo estimar a viscosidade do fluido naquele sistema. Então, a equação de Hagen-Poiseuille, ela é bastante aplicada justamente para a determinação de viscosidade de fluidos, tá bom? Então, eu conheço a variação de pressão, eu consigo aferir em 2 pontos distintos, e isolo aqui a viscosidade e consigo determinar a viscosidade. É uma aplicação muito importante disso daqui. E aí, como é que eu posso tratar isso utilizando a equação de Darcy? Então, a equação de Darcy, ela vai ser o nosso referencial, tá? Eu preciso comparar essas duas expressões. E ao comparar, o fator de atrito de Darcy, ele surge como 64 sobre Reynolds. Então, veja, eu conheço a expressão de Darcy. Eu sei que o meu escoamento está em regime laminar. Como é que eu calculo o fator de atrito? 64 dividido pelo número de Reynolds. Substituo na equação de Darcy e consigo computar a perda de carga. Não é só esta correlação que existe para computar isso daí, tá, gente? Aí eu coloquei até uma observação.
Veja que, neste caso, o fator de atrito, por ser um escoamento laminar, ele independe da rugosidade da superfície. Observem que, na expressão para calcular o fator de atrito, a rugosidade ela não foi levada em consideração. Eu falei aqui no início, olha, o fator de atrito é função do Reynolds e da rugosidade. E aqui, neste caso, no escoamento laminar, não apareceu em nenhum ponto o fator rugosidade. Tá claro para vocês isso daí? Pode explicar de novo, por favor, como é que apareceu esse fator 64 dividido por Reynolds? Posso? Se você comparar esta expressão aqui, Matheus, com esta expressão e isolar o fator de atrito, você vai chegar nessa expressão aqui. Então, quem é a vazão, por exemplo? A vazão vai ser velocidade vezes a área. Você substitui e isola. Você vai ver que a pressão aqui, né? A gente vai isolar as pressões, né? Vai ficar ΔP igual a isso daqui, ΔP é igual a esse termo vezes o ρg. Isole e você vai conseguir encontrar quem é o fator de atrito. Certo, obrigado. Nada. Larissa, não entendi o que você escreveu aqui no chat. Qual é a pergunta? Eu tinha explicar de novo essa questão do fator de atrito e do escoamento laminar. Tá. Normalmente, o fator de atrito ele é uma função definida pelo número de Reynolds e pela rugosidade relativa. Só que no caso do escoamento laminar, o fator de atrito ele é função apenas do número de Reynolds. A rugosidade relativa ela não entra aqui no meu equacionamento. Por que isso? Apesar de eu ter, existe uma explicação física, né, para essa correlação ser explícita desse jeito. Apesar de eu ter uma dissipação de energia rente à parede, no caso do escoamento laminar, a maior parte da dissipação de energia ocorre na camada limite. E a camada limite é muito espessa. Então, a primeira camada de fluido, ela vai ter a influência da rugosidade. Só que as demais camadas, no interior da camada limite, essa rugosidade ela não vai influenciar tão significativamente. Então, veja, grande parte da dissipação de energia ocorre no interior da camada limite. E aqui, no nosso caso, a camada limite é espessa, né, regime de escoamento laminar. Então, por isso que a rugosidade ela não entra no meu equacionamento. Então, já era até esperado esse tipo de resultado. Ok. Mais alguém não entendeu? Tem alguma dúvida? Ok? Então, está aqui o nosso fator de atrito para uma tubulação circular, tá? De área transversal circular. Utilizo a correlação, a equação de Darcy e calculo aqui a perda de carga. Aí eu vou deixar aqui a observação para vocês, tá? A perda de carga, o que ela significa, né? A gente já até conversou. Quer dizer que eu estou dissipando energia, então eu estou reduzindo uma determinada altura que o fluido poderia chegar, né? Devido ao escoamento. Então, perdeu essa carga. Se ele tinha uma energia expressa em termos de carga de 15 metros e teve uma perda de carga de 5 metros, então quer dizer que ele não consegue mais se elevar os 15, né? A elevação dele fica limitada a 10 metros. E aí o que acontece? Esse fator de atrito, esse FD aqui que a gente acabou de definir, a gente avaliou para tubulações com área de seção transversal circular. Só que existem casos aí que vocês vão trabalhar com dutos, por exemplo, onde a área da seção transversal não será circular. E aí eu preciso fazer a correção desse fator de atrito. E aí lá no próprio Senjo, no Fox, tá? Já existem tabelas indicando qual é essa correção. Então, por exemplo, se eu tiver com um duto retangular, eu consigo avaliar as dimensões A e B e através dessas dimensões identificar a mais adequada para o meu caso. Então, se eu verificar que a relação
ou o quociente, né, de A e B é igual, por exemplo, a 4, o meu fator de atrito deixa de ser 64 sobre Reynolds e passa a ser 72,92 sobre Reynolds. E aí a gente precisa se atentar a esses detalhes, tá? Uma observaçãozinha aqui. Vejam que A sobre B aqui está em termos de números discretos, né? 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Não necessariamente a relação de A e B dará esses valores exatos. Se os valores não forem exatos, como é que vocês iriam avaliar? Aí Andressa já colocou aqui interpolar. Então, a interpolação linear, ela já satisfaz o nosso problema, tá? Então, tem aqui dutos retangulares, dutos elipsoides, triangulares e assim sucessivamente. Então, existem tabelas aí para a gente identificar esse fator de atrito. Vou repetir. Para qual caso, né, a gente pode pegar e estimar o fator de atrito utilizando essa correlação? O escoamento ele precisa estar de qual modo? Laminar. Perfeito. Então, escoamento turbulento utilizou essa correlação, erradíssimo, tá? Então, a gente precisa continuar trabalhando aí essas correlações. Então, vamos agora para o regime turbulento. Se eu estiver no regime turbulento e a tubulação for lisa, o que significa uma tubulação lisa? De baixíssima rugosidade. Então, por exemplo, eu vou pegar uma tubulação de PVC, tá? E uma tubulação de concreto. Vocês vão ver, até nesse caso aí, até simples passar a mão ali no interior da tubulação, vocês vão ver que a tubulação de PVC possui uma rugosidade muito menor do que a tubulação de concreto. Então, a gente pode considerar a tubulação de PVC, por exemplo, como um tubo liso. Então, a rugosidade relativa, o epsilon sobre D, será de aproximadamente zero. E aí, no caso da utilização de tubos lisos, eu tenho também uma correlação para definir o meu fator de atrito. Então, quem é o fator de atrito? Eu consigo quantificá-lo utilizando a correlação de Prandtl. Então, veja que aqui também não entra a rugosidade, justamente porque a gente está trabalhando com tubos lisos, tá? Só que a correlação ficou um pouquinho mais complexa, né? Então, eu tenho 1 sobre raiz do fator de atrito é igual a 2 vezes o log de Reynolds vezes o fator de atrito elevado a meio, menos 0,8. E aí, quando vocês se deparam com esse tipo de equação, como é que vocês resolvem? Métodos interativos. Da gente chamar a atenção para essa correlação, eu queria a ajuda de vocês. Vocês conseguem já ver o Excel? Sim. Beleza. Eu queria a ajuda de vocês para o seguinte sentido. Que tipo de função é essa? Veja que eu tenho uma variável desconhecida, né? Uma incógnita, que seria o fator de atrito. E o fator de atrito, eu não tenho ele, na verdade eu tenho ele dos dois lados, né? Veja que eu não tenho x e y, eu tenho apenas a variável x, entre aspas. O número de Reynolds aqui é conhecido também. Que tipo de função é esta? Veja que essa função, para que eu consiga conhecer o fator de atrito, para que eu consiga determinar o fator de atrito, eu preciso ter o valor dele. Como é que a gente chama isso? Gente, não. Vocês já ouviram falar de autofunção, autovalores, autovetores? Já? Então, eu tenho aqui uma autofunção e o fator de atrito seria um alto valor.
Então, eu coloquei aqui até um exemplozinho para mostrar para vocês. Ó. Peguei uma funçãozinha mais simples. X é igual a x seno de x. E aí pergunta-se, por exemplo, quais são as raízes dessa função? Essa função ela não terá apenas uma raiz, né? Ela terá inúmeras raízes. Então, x seno de x é minha autofunção e o x aqui é meu autovalor. Então, eu coloquei aqui vários valores de x, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Vários valores para x. Calculei a minha função em diversos pontos e consigo identificar as raízes aqui, por exemplo. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Lá em fenômeno de transporte 2, por exemplo, fenômeno de transporte 3, vai chegar um momento que vocês estarão resolvendo as equações diferenciais. E quando vocês resolvem as equações diferenciais, possa ser que vocês caiam num problema de funções trigonométricas, as funções de Bessel. Então, essas funções, elas são definidas justamente por esses autovalores e autofunções, tá? Então, lembrem-se disso, que talvez vocês irão precisar futuramente. Aqui no nosso caso, eu vou resolver de duas formas, tá bom? Eu vou utilizar aí o método iterativo e eu vou utilizando a ferramenta, eu vou resolver utilizando a ferramenta do Excel. E aí, vocês decidem qual é o método mais interessante de se resolver. Primeira coisa eu vou tentar reorganizar esse meu problema, fazendo com que, deixa eu ver aqui, vou chutar aqui um valor de FD, tá? Eu preciso dar um chute inicial, tá? Aqui o meu fator de atrito, eu preciso dar um chute inicial. Com este fator de atrito, eu vou calcular esse lado direito da minha equação, então 2 vezes, vou botar aqui, 2 vezes log Reynolds vezes meio, vou digitar normal, tá? Depois eu venho menos 0,8. Fazendo isso, chutei aqui um chute, tá? Vou até chamar aqui de chute. Vou colocar aqui abaixo. Aqui é o fator de atrito, o valor do chute. E aqui é o fator de atrito calculado. Então, eu vou lá e recalculo o fator de atrito. Ao recalcular o fator de atrito, esse valor calculado, ele será o novo chute. Então, vou tentar fazer com vocês e aí a gente vê o que é que dá, tá? Eu vou chutar aqui, por exemplo, o fator de atrito de 0,02. E no nosso caso, eu vou falar que o número de Reynolds é igual a 5.000, tá? Só para a gente utilizar um padrãozinho aí. Veja que eu preciso do Reynolds, tá? Sem o Reynolds eu não consigo calcular. Então, isso aqui é igual a 2 vezes o log na base 10 do número de Reynolds. Log na base 10. O número de Reynolds, que é igual a 5.000, vezes o fator de atrito elevado a meio, menos 0,8. Como é que isso daqui é o fator de atrito em si? Não, né? O fator de atrito, eu vou pegar e vou inverter este valor que a gente encontrou e vai elevar ao quadrado. Vocês conseguem enxergar isso? Sim. Sim. Beleza. Então, eu vou pegar 1 dividido pela minha resposta. E vou elevar ao quadrado. Então, aqui é o valor do chute, aqui é o valor calculado. Agora, o meu novo chute já vai ser o valor que eu acabei de calcular. Recalculo o fator de atrito. E vou fazendo isto. Então, como assim? Aqui o FD está elevado a meio, né?
Então, eu inverti, e para sobrar só o fator de atrito, eu preciso levar ao quadrado ambos os lados. Não é isso? Ok. Então, vou lá e faço as interações, tá? Já fiz o processo iterativo aqui. Vejam que eu chutei 0,2, a primeira vez que eu calculei deu 0,041. Eu vou até diminuir o número de casas decimais. Não tanto. Para a gente ver a convergência, tá? Então, 0,02, calculei 0,042. Chutei novamente o valor calculado, deu 0,37, 0,38. E observem que conforme a gente vai fazendo as iterações, houve aqui a convergência, né? Então, só para provar para vocês, eu vou criar aqui uma coluna erro relativo, percentual, né? Como é que calculo o erro relativo? Meu povo. É o calculado menos o chute. Então, calculado menos o chute. Eu não tenho certeza, eu sempre troco. Aí, alguém? Dividido por qual? Pelo calculado. Pelo calculado. Certo. Então, beleza. E como está percentual ali, vou botar vezes 100, tá? Então, eu tinha um erro de 52% na primeira interação. E aí, vou botar só um ABS aqui, tá? Só para não aparecer valores negativos. Não temos interesse nisso. E aí, o meu erro ficou aqui em torno de 0,1%. Então, veja que isso aqui já é um erro aceitável. Então, no nosso caso, o fator de atrito é igual a 0,037. Dúvidas em relação à utilização desse método? Não. Tranquilo. Não, professor. Algum de vocês sabe utilizar o solver do Excel? Já utilizaram antes? Eu não sei. Tá, então vamos utilizar o solver do Excel. O solver do Excel é o seguinte: eu preciso reorganizar minha função para que o resultado seja igual a zero. Então, vocês vão ver rapidinho, tá? Eu vou copiar aqui. Deixa eu ver se eu consigo editar rapidamente. Salvou. Então, tem, ó, só fiz passar esse 1 sobre o fator de atrito, a raiz do fator de atrito, para o lado direito. Conseguem ver certinho aí? Sim. Então, eu vou fazer algo semelhante. Eu vou pegar, vou dar um chute no fator de atrito. Vou até copiar aqui, ó. E isso daqui, o que a gente chama agora, na verdade, é a nossa função objetivo. Então, vou até trocar a nomenclatura aqui, tá? Vou botar FOBJ, que é a nossa função objetivo. Por que eu estou falando isso? Esse termo vocês vão utilizar bastante lá em otimização. Então, vão ter problemas em que vocês vão querer maximizar a função objetivo. Vão ter problemas que vocês vão querer minimizar a função objetivo. Então, se a função objetivo, por exemplo, for lucro, eu quero maximizar o lucro. Se a função objetivo for consumo energético, eu quero minimizar o consumo energético. E aqui, no nosso caso, a função objetivo, eu tenho um alvo específico. Quanto é o valor do alvo? 0. 0. Perfeito. Então, eu vou escrever aqui, ó, função objetivo, e eu sei qual é o valor que eu quero para ela. Para a gente não perder tempo, eu vou copiar aqui essa expressão, tá? Então, deixa eu só corrigir aqui. No nosso caso. Só um segundo. Vai ser este valor menos 1 dividido por este valor aqui elevado a 0,5.
E aí eu vou dar um chute aqui. Meu fator de atrito é igual a 0,02. Veja, a minha função objetivo, o valor dela foi igual a zero? Não. Então, eu teria que, se fosse para fazer um trabalho braçal, ficar chutando valores de função objetivo até que eu chegasse no ponto em que o valor dela é igual a zero. Então, daqui eu já observo o seguinte, ó, se eu colocar 0,03, a função objetiva é negativa. Se eu colocar 0,04, a função objetiva é positiva. Então, quer dizer que a minha solução está entre 0,03 e 0,04. E foi justamente o resultado que a gente encontrou. Só que a gente não precisa disso, a gente não precisa nem saber disso, tá? Eu vou deixar aqui 0,02 mesmo. Aí aqui no Excel, eu tenho a seguinte opção. Vocês, não sei se vocês vão conseguir ver aí, tá? Se eu vier na opção arquivo, vocês conseguem ver? A mudança de hábito? Parece. Arquivo, opções, suplementos. Aqui em suplementos, cliquem na opção ir. E aqui vai ter algumas ferramentas que já estão disponíveis no Excel e que vocês podem habilitar. Por padrão, vem desabilitado. A ferramenta que a gente vai utilizar tem um Solver. Cliquei em Solver. Então, eu habilitei a ferramenta Solver. Ao habilitar a ferramenta Solver, essa ferramenta ela vai aparecer aqui em Dados. Dados. Aí lá no cantinho, abriu aqui uma janelinha Solver. Então, vou clicar aqui em Solver. O Solver está perguntando, ó, definir objetivo. Vocês conseguem ver essa tela? Ó, apareceu o Solver aqui. Até aqui todo mundo conseguiu acompanhar? Sim. Sim, professor. Ok. No momento em que eu clico em Solver, ele está perguntando, olha, definir objetivo. Então, a gente tem uma célula que é o nosso objetivo. Está aqui nosso objetivo. É a célula J10. Desse objetivo, o que é que você quer? Você quer maximizar ele, minimizar, ou que ele tenha um determinado valor? Qual dessas funções é o nosso caso? Valor. Um valor. Valor zero. Valor de zero. E eu vou alterar qual variável? Qual célula? Então, o fator de atrito aqui. Selecionei e apertei o Enter. Veja, aqui a gente não vai utilizar agora isso, tá? Mas se eu quiser colocar restrições, eu posso colocar. Eu posso falar, olha, o fator de atrito vai de 0 até 1, por exemplo. Né? Ele está dentro desse intervalo. Eu posso colocar uma série de restrições. Isso lá em otimização vocês vão precisar, por exemplo. Então, vou dar um exemplo para vocês quando é que a gente usa essas restrições. Fração mássica. A fração mássica só varia de 0 a 1. Eu não tenho uma solução onde a fração mássica é superior a 100%, né? Então, tá aí um exemplo para vocês de quando utilizar as restrições. No momento em que eu estou utilizando as restrições, eu tenho uma série de metodologias de solução. Então, eu tenho Simplex, Evolutionary e a não linear. A não linear é a mais simples e, no nosso caso aqui, ela consegue resolver. Pelo menos assim espero, né? A Simplex e a Evolutionary, elas são metodologias um pouquinho mais complexas, mais rebuscadas, tá? Mas também demoram mais um pouquinho para encontrar a solução. Então, eu vou tentar com a não linear aqui. Cliquei em não linear, né? Já vem para o padrão selecionado e clique em resolver. Na hora que eu clico em resolver, o Excel está falando, olha, o solver encontrou uma solução. Então, clique em OK e verifico qual é o valor do fator de atrito. 0,037. Veja que é um valor semelhante ao que nós havíamos encontrado pelo método iterativo. E o valor da função objetivo deu 6,47 vezes 10 a menos 7. Então, não é zero exatamente, mas é um valor muito pequeno. Vocês entenderam a metodologia? Sim. Então, todo mundo consegue agora utilizar o solver, não consegue? Sim.
Então, se eu tiver, por exemplo, uma função cúbica, as funções lá de Van der Waals, todas aquelas funções lá da termodinâmica, por exemplo, ou então em alguns casos aqui que a gente vai acabar caindo em problemas assim, o solver, ele é uma ferramenta interessante para resolver estes problemas. Então está aqui o nosso fator de atrito, como é que eu posso utilizá-lo. Então, eu mostrei para vocês que a função aqui, a correlação de Prandtl, ela acaba sendo uma autofunção e o fator de atrito é um alto valor. Só que quando eu tenho as correlações, elas foram criadas, elas foram desenvolvidas para uma determinada região ou range de análise, tá? Então, Prandtl, ele só é válido, essa correlação só pode ser utilizada para Reynolds, variando de 10 à terceira até 10 à oitava. É até um range aí considerável, tá bom? Existem outras correlações. Então, eu trouxe, por exemplo, a correlação de Blasius aqui, que é até mais simples do que a de Prandtl. Veja que o fator de atrito é 0,316 sobre Reynolds elevado a 1/4. Porém, essa correlação de Blasius, ela é limitada de 4.000 até 10.000. Então, se eu tiver, por exemplo, um Reynolds igual a 12.000, Blasius já não satisfaz o meu problema, já não posso utilizar essa correlação. Tá claro para vocês? O uso das correlações? Tá, sim. Então, esse aqui é o caso para tubos lisos, tá? Tubos rugosos, eu tenho outras correlações. Então, eu tenho uma correlação que a gente vai nomeá-la já, tá? Onde eu avalio um problema apenas para tubos rugosos. Só que aí, o que a gente quer é generalizar o nosso problema. Então, o que eu quero é uma correlação que consiga avaliar o meu problema tanto para o caso de tubos lisos quanto para o caso de tubos rugosos. Então, surge aqui esta correlação, que é a que eu quero que vocês tenham aí um domínio maior, tá? A correlação de Colebrook. Então, a correlação de Colebrook, ela é bastante interessante, bastante utilizada, porque ela pode ser utilizada tanto para o caso de tubos lisos quanto para o caso de tubos rugosos. Eu aconselho fortemente a vocês a avaliarem essa correlação, por exemplo, no Excel. Tanto utilizando o Solver, quanto utilizando o método interativo. Não deixem de testar, tá? Então, esse tipo de conhecimento, às vezes, a gente deixa para lá, mas é importante ter domínio sobre ele. E é até um pouquinho legal aí, né? Vocês utilizando a ferramenta diferente. Até aqui tudo bem, gente? Tudo certo, professor. Beleza. Então, eu até defini aqui, escrevi para vocês que isso aqui é uma autofunção, tá? Vejam que como o tubo é rugoso, agora a rugosidade relativa, ela entra no equacionamento. Para evitar o uso dessas correlações, então, a correlação de Colebrook, ela é uma autofunção, e quando eu tenho uma autofunção, conforme a gente acabou de ver, eu preciso, em alguns momentos aí, de ferramentas matemáticas mais avançadas, né? Então, o Excel, uma calculadora gráfica e assim sucessivamente. Então, o que foi feito? Moody, ele pegou vários valores de rugosidade relativa e vários valores de Reynolds e ficou estimando o fator de atrito. Então, ele criou uma tabela gigantesca, onde eu tenho para valor de rugosidade relativa de 0,01 e Reynolds igual a 5.000. Qual é o valor do fator de atrito? E ele fez isso para diversas combinações, tá? De rugosidade relativa e de Reynolds. E com base nesses resultados, foi criado então um diagrama. Esse diagrama é a maneira mais simples que vocês vão encontrar para determinar o fator de atrito. Então, como é que eu posso utilizar o diagrama, tá? Alguém tem noção de, olhando para esse diagrama, como é que eu posso utilizá-lo? É a análise de um gráfico, tá? Direitinho aqui. Vamos lá. Vamos tentar ajudar. O diagrama de Moody, ele é lido da seguinte forma, ó.
Primeiramente, eu preciso conhecer o número de Reynolds e eu preciso conhecer a rugosidade relativa, tá? Então, o número de Reynolds está aqui no eixo X e a rugosidade relativa está no eixo Y à direita. Observem que os espaçamentos aqui no número de Reynolds, eles não são iguais. Isso é porque esse gráfico ele é criado em escala logarítmica. Então, eu tenho, por exemplo, ó, aqui é 10 à quarta, tá vendo? Então, aqui é 1 vezes 10 à quarta, 2 vezes 10 à quarta, 3 vezes 10 à quarta, e assim sucessivamente. Então, o primeiro ponto é, eu preciso encontrar no gráfico qual é o número de Reynolds que eu estou avaliando. Vocês compreenderam esse detalhe aqui? Quem não entendeu, pede para repetir, por favor. Repita, Andressa. Aqui no eixo X é onde estará definido o número de Reynolds. E aí a gente está acostumado, por exemplo, a pegar um papel milimetrado, onde a distância entre o ponto e outro ela é igual. Então, do 1 para o 2 e do 2 para o 3 é a mesma distância. Isso é porque a gente está avaliando um problema em escala linear. No momento que eu tenho um problema em escala logarítmica, essas distâncias elas se alteram. Então, aqui nesse ponto, por exemplo, eu tenho 1 vezes 10 à quarta, tá vendo? Aqui eu tenho 2 vezes 10 à quarta, 3 vezes 10 à quarta, até chegar no 10 vezes 10 à quarta, ou seja, no 10 à quinta. Então, eu preciso primeiro identificar qual é o número de Reynolds que eu estou trabalhando. Se eu falar para você, eu quero saber onde é que está o valor de 3 vezes 10 à quinta. Onde é que está aqui? Eu vou passando o mouse aqui, você vai falar para, e eu vou parar para a gente saber onde é que está. 3 vezes 10 à quinta. Está onde? Aqui. Então, ó, 1 vezes 10 à quinta, 2 vezes 10 à quinta, 3 vezes 10 à quinta. Tem mesmo, o delay do chat quase que vem para cá. Você entendeu? Ok. Então, eu encontrei o número de Reynolds. Agora eu preciso encontrar a rugosidade relativa. Então, eu tenho a rugosidade relativa aqui variando de 10 a menos 6 até 0,05. Essas linhas em azul são as linhas da rugosidade relativa. Então, por exemplo, se eu tiver uma tubulação com rugosidade relativa ε sobre d igual a 0,005, a linha que representa esta rugosidade relativa é esta linha aqui em azul, tá? Cuidado que não é a direção, é a linha em azul. E essa linha ela possui uma determinada inclinação. Então, no nosso caso, por exemplo, se eu pegar 5 vezes 10 a terceira, tá aqui, e uma rugosidade relativa de 0,05, eu subo até encontrar o ponto em que a direção do número de Reynolds se encontra com a linha da rugosidade. Então, tá aqui, ó, linha da rugosidade, número de Reynolds. Ao fazer isto, eu faço a leitura lá do lado direito do meu gráfico. Então, o número de Reynolds, fazendo análise gráfica, estaria aqui um pouco acima do 0,03. Então, por exemplo, 0,032 e assim sucessivamente. Então, eu faço a leitura do fator de atrito dessa maneira. Vocês entenderam a leitura do diagrama de Moody? Sim. Todos entenderam? Quem não entendeu? Não, não vai ter não. De verdade. Pelo amor de Deus, não tenha não. Aí observe o seguinte, vai ter problemas, com certeza esses problemas irão existir, em que a linha da rugosidade ela não está aqui presente. Então, por exemplo, se eu tivesse uma rugosidade relativa de 0,003, a linha não está aqui desenhada. Então, nós temos que desenhar esta linha. E como é que eu faço esse desenho? A minha nova linha, ela irá acompanhar o comportamento da linha mais próxima. Então, eu venho aqui, 0,03, desenho a linha e vou acompanhando este comportamento. Eu vou fazer, inclusive, esse desenho dessa linha com vocês em breve, tá?
Então, a gente vai treinar bastante a leitura do diagrama de Moody. O que eu quero, nesse momento, é que vocês entendam a ideia que está aqui por trás desse diagrama. Pode falar, Matheus. Mas, no caso, porque a gente... É porque eu pensei que se caísse entre as linhas, a gente poderia interpolar para descobrir o valor num ponto. Porque eu pensei que a gente só está interessado no ponto e não na linha toda em si. Mas se você fizer interpolação, vai ter casos, por exemplo, você calcular o fator de atrito para a linha de 0,05 e depois na linha 0,02, fazer a interpolação e determinar o fator de atrito? É isso? Ou aproximar para mais perto. Tá. Quando eu faço a interpolação, essa interpolação a gente chama de quê? Qual o nome completo dessa interpolação? No caso, é mais comum é linear, né? Interpolação linear. Essa equação, essa correlação aqui, ela é linear? De jeito nenhum. Então, na hora que você faz a interpolação linear, você está promovendo um erro grosseiro aí em algo que não é linear. Então, por isso que, na maioria dos casos, fazer essa interpolação não será tão adequado assim. Tem outro jeito, professor, além de desenhar essa linha? Porque aí abre Você utilizar a margem para erro. correlação. Você pode... Veja que o gráfico ele foi construído a partir dessa correlação. Eu concordo com você, Andressa, que abre margem para erro. Eu concordo com você se vocês disserem, olha, isso aqui não é tão preciso assim. Mas é o método Só que a mais pessoa rápido. desenha um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. É isso que eu estava pensando. Eu concordo. O que é que a gente faz, né, se tivesse no presencial? Cada um de vocês teria um diagrama desse em mãos e com a régua a gente ia definindo os espaçamentos e ia identificando cada ponto. Seria interessante, inclusive, que vocês imprimissem pelo menos um diagrama desse para na hora que forem resolvendo os exercícios utilizarem essa metodologia, tá? Imprime um diagrama, encontre os pontos, tá bom? Vai ser bastante útil para vocês. Professor, Oi. e para fluxo laminar não dá para determinar muito bem o fator de atrito, no caso, né? Dá sim aqui, ó. O diagrama de Moody, ele tem uma região que é para laminar. Só que aqui laminar, a gente já sabe que é 64 sobre Reynolds, tá vendo? Ele até traz aqui. Assim. Beleza? Ah, tá, entendi. Aqui ele traz até a rugosidade absoluta de alguns materiais. Mas eu vou fornecer uma tabela para vocês específica para isso, tá? Aí, observe o seguinte. O fator de atrito aqui está variando de 0 a 0,1, tá? Deixa essa ideia aí reservada para daqui a pouco. Até aqui, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Isso aí, tudo bem. Beleza. Tô tranquilo. Beleza. Então, vou fazer aqui um exemplo com vocês, tá? Eu tenho um ar escoando a 25 graus Celsius num tubo de ferro forjado. Então, olha o tipo de problema que vocês vão se deparar. Na horizontal, com uma vazão de 0,0566 metros cúbicos por segundo. Determine o diâmetro do tubo, sabendo que a queda de pressão não deve ser maior do que 113 pascal por metro de tubulação. Assuma o escoamento como incompressível, eu já dei a massa específica do ar e a viscosidade. Olhando este enunciado e olhando o conteúdo que a gente acabou de ver, vocês conseguem responder essa questão? Então, eu vou fazer aqui com vocês, tá? E conforme as dúvidas forem surgindo, nós vamos conversando. Então, isso aqui é uma metodologia que eu gosto de utilizar, tá? Mas fica a critério de cada um. Normalmente eu gosto de ir anotando os dados para que eu não precise ficar relendo o texto o tempo todo, né? Então, foi dada a vazão,
foi dada a perda de carga para cada metro, a massa específica e a viscosidade, tá? Então, tá aqui anotado esses dados. Ferro forjado, a rugosidade absoluta é de 0,05 milímetros. Aí, deixa eu aproveitar aqui esse momento. Deixa eu ver se já está. Eu vou disponibilizar para vocês lá no Ava uma tabelinha, tá? Com as propriedades aí dos materiais, tá? Caracterização de tubulação. Será o nome dessa tabela. Então, se vocês forem lá no Moodle, vai ter 2 materiais aí complementares, tá? Um deles é o diagrama de Moody e o outro é um arquivo de caracterização de tubulação. Então, deixa eu fazer isso aqui. E o outro também é uma atividade para vocês aí, para a gente não perder o costume. Vocês conseguem ter acesso? Aula 14, diagrama de Moody e caracterização de tubulações. Ok. Enquanto vocês fazem o teste, eu vou abrir aqui para vocês identificarem, tá? Ok. Ó. Nesse arquivo de caracterização de tubulações, ele tem 2 páginas. Eu vou aqui apresentar para vocês como nós podemos utilizar estas páginas, tá? Eu vou focar primeiro nessa segunda, depois a gente volta no momento futuro para a primeira página. Aqui está a rugosidade absoluta. Então, ó, eu tenho o material. Deixa eu colocar na página toda. Eu tenho o material. Então, aço comercial, aço laminado, aço soldado, reeditado, aço galvanizado, ferro forjado, ferro fundido, concreto, PVC. Então, eu peguei alguns materiais onde a rugosidade absoluta é conhecida. Esses valores são valores aproximados, tá? Cada fornecedor, cada fabricante, ele vai ter essa informação para vocês. Então, ele vai falar qual é a rugosidade absoluta, qual é a pressão máxima de operação. Tudo isso vocês vão receber em detalhes, tá? Então, no nosso caso, é o ferro forjado. E eu sei que a rugosidade absoluta dele é de 0,05 milímetros. Cuidado com esse detalhe, a unidade, viu? Todo mundo conseguiu identificar? Sim. Sim, professor. Beleza. Então, é daqui que vem essa informação. Eu não conheço o diâmetro. Só que foi me dada a vazão. Se eu não conheço o diâmetro, eu consigo calcular Reynolds? A equação de Reynolds não é ρVD sobre μ? Não consigo calcular Reynolds. Se eu não consigo calcular Reynolds, vou até voltar. Eu consigo utilizar o diagrama de Moody? Eu consigo utilizar a correlação de Colebrook? Por exemplo, a correlação de Colebrook, eu tenho a rugosidade, mas eu não tenho diâmetro. Então, eu não consigo determinar o fator de atrito. Se eu não consigo determinar o fator de atrito, eu consigo computar a perda de carga? Então, eu não tenho diâmetro,
Se eu não tenho diâmetro, tenho uma vazão, mas não consigo determinar a velocidade, não consigo determinar o Reynolds, não consigo determinar a rugosidade relativa, e com isso eu não consigo determinar o fator de atrito. Como eu não tenho nada disso, eu não consigo computar a perda de carga. E agora? Então, olha só o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou utilizar como uma base de cálculo. Veja, ele falou que a cada 1 metro, a variação de pressão é de 113 Pascal. Então, nada mais justo do que pegar e utilizar como base de cálculo 1 metro, né? E aí eu sei que na hora da prova vai surgir gente utilizando comprimento igual a π, comprimento igual a 2,33, coisas desse tipo. Gente, simplifiquem a vida de vocês, tá? Eu, pelo menos, gosto de trabalhar com números simples, então eu vou utilizar como base de cálculo igual a 1 metro. Então, se a cada 1 metro a perda de carga, né, a variação de pressão é de 113 Pascal, então o meu total aqui foi igual a 113. Não tenho esses valores, mas eu posso utilizar aqui um processo iterativo. E daí, para utilizar um processo iterativo, eu preciso pegar e selecionar uma dessas variáveis para utilizar como chute inicial. Então, eu posso utilizar o diâmetro como chute inicial. Eu posso utilizar a velocidade como chute inicial. O número de Reynolds como chute inicial. A rugosidade relativa como chute inicial. E o fator de atrito como chute inicial. Aí eu já selecionei aqui para vocês o fator de atrito como uma possível variável de chute inicial. Vocês escolheriam o fator de atrito, escolheriam outras variáveis e por quê? Professor, repete a pergunta, por favor. Repito. Eu tenho essas variáveis aqui desconhecidas: diâmetro, velocidade, Reynolds, rugosidade relativa e fator de atrito. E eu preciso conhecer elas, né, uma delas, ou chutar um valor para elas, para que eu consiga computar as outras. Qual delas vocês iriam escolher? O diâmetro. Todo mundo concorda que é o diâmetro? E por quê? Porque eu acho que é também. o que menos prejudica. Porque você chutar uma velocidade, sei lá. Tá. Então vamos lá. Qual é o limite inferior para o diâmetro de uma tubulação? Qual é o menor diâmetro possível? 0. E qual é o maior diâmetro possível? Infinito. Infinito, não tem limite, né? Velocidade. Qual é o menor valor de velocidade? 0. Maior valor? Infinito. Reynolds? 0. Maior? Infinito. Então, eu tenho um problema muito sério com essas variáveis, né? A rugosidade relativa é a mesma coisa, né? Então, foi por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção no diagrama de Moody. O fator de atrito, apesar de ser uma variável nova, ele tem uma limitação de valores. Então, o fator de atrito varia de 0 até 0,1. Então, eu conheço mais ou menos o local ou o valor, né, que o fator de atrito ele vai estar ali sendo avaliado. Então, é por isso que nós escolhemos o fator de atrito como a variável de chute, tá? Tá claro para vocês o motivo da escolha? Então, eu vou chutar aqui o fator de atrito igual a 0,02. Por que eu estou chutando o fator de atrito igual a 0,02? Deixa eu voltar lá. Observem que o valor de 0,02, ele está aqui nessa região central do meu diagrama de Moody. Então, a probabilidade do fator de atrito estar próximo deste valor central, ela é maior. Então, por isso que eu utilizei o valor de 0,02. Ah, eu não quero utilizar 0,02, não. Eu quero utilizar outro valor. Fiquem à vontade, tá? A única coisa é que a gente vai precisar fazer mais iterações, tá bom?
Nada além disso. Vocês vão ver livros utilizando, por exemplo, 0,03. Não tem problema nenhum também. Então, chutei 0,02. Aí, aqui a minha função, a equação de Darcy, ela é expressa em termos de velocidade. Eu posso pegar e fazer o seguinte, ó, chutei o fator de atrito. Se eu chutei o fator de atrito, eu preciso de algumas propriedades para definir aí o diâmetro, né? Não adianta só chutar o fator de atrito. Dentre elas, é utilizar a equação de Darcy. Então, a equação de Darcy é expressa em termos de velocidade. O que eu posso fazer é trocar velocidade por vazão. Então, eu sei que velocidade é igual a vazão dividido pela área, né? Então, Q sobre πd ao quadrado sobre 4. Como o 4 estava no denominador, o denominador ele passa aqui multiplicando. E eu isolo, então, a vazão. Isolando a vazão e substituindo no lugar da velocidade, a equação de Darcy ela fica expressa desta forma. Vocês conseguem identificar essa mudança de variável que eu fiz aqui? Essa substituição? Sim. Eu aconselho a vocês a fazerem a substituição passo a passo, tá? Para melhor entendimento. Veja que eu conheço a variação de pressão, tá aqui. Eu conheço as propriedades do fluido. A única variável que eu não conheço aqui é o diâmetro, porque o fator de atrito eu acabei de chutar. Então, eu peguei essa expressão e isolei o diâmetro, tá? Para ter um cálculo direto. Então, se eu chutar o fator de atrito, como todas as outras variáveis aqui eu conheço, eu consigo computar o diâmetro. Tá claro isso para vocês? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida aqui? Então, eu chutei o fator de atrito, utilizando aquela relação que a gente acabou de avaliar. Veja que não é nada demais. Encontrei o diâmetro. De posse do diâmetro, eu consigo avaliar qual é a velocidade, já que eu conheço a vazão. Então, se eu tenho velocidade e o diâmetro e tenho as propriedades do fluido, eu consigo calcular o número de Reynolds. Se eu tenho a rugosidade absoluta, eu consigo determinar a rugosidade relativa. Cuidado que aqui está em milímetros, tá? Então, é 0,05 vezes 10 a menos 3 metros, porque o diâmetro eu encontrei em metros. De posse do número de Reynolds e da rugosidade relativa, eu venho no diagrama de Wood. Então, ó, Reynolds, vou até voltar aqui, tá? Reynolds é 82.558. É um pouquinho de conta, mas são contas simples, tá? Reynolds é 82.558. Então, eu identifico onde é que está esse ponto. Então, dá 8,2 vezes 10 à quarta, por exemplo. Então, ó, 1 vezes 10 à quarta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 10 à quarta. Então, identifico o local do número de Reynolds. Rugosidade relativa. Vou voltar também. Rugosidade relativa deu 9 vezes 10 a menos 4. Então, 9 vezes 10 a menos 4, ele está aqui perto do 0,001, né? Aqui é 1 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou lá e faço a minha linha. Veja que a linha, ela acompanha o comportamento da linha mais próxima. Identifico o ponto de encontro do número de Reynolds com a linha da rugosidade relativa e faço a leitura do fator de atrito. E, nesse caso, o fator de atrito ficou próximo a 0,023. Paro aqui? Claro que não. É um processo iterativo. Se é o processo iterativo, eu não paro na minha primeira tentativa. Eu só vou parar quando houver convergência. Então, chutei um novo fator de atrito. Com esse novo fator de atrito, calculo novamente o diâmetro. Com esse novo diâmetro, recalculo a velocidade, recalculo o Reynolds, recalculo a rugosidade relativa. Vou lá no diagrama e faço novamente a leitura. Ao fazer a leitura, o fator de atrito encontrado
ficou próximo do que havíamos avaliado na primeira iteração. Então, o valor chutado convergiu com o valor calculado. Então, agora a gente sabe qual é o diâmetro da nossa tubulação. Se a gente tivesse utilizado um chute pior, veja que eu chutei 0,02, o resultado deu 0,023. Se eu tivesse utilizado um chute pior, 0,05, provavelmente eu teria mais iterações aí a serem feitas. Aí a Andressa colocou aqui, na prova, coloca 7 interações. Se tiver 7 interações, é porque o caminho utilizado foi muito errado, tá? Lembre-se desse detalhe aí. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Tudo certo, professor. Eu tenho uma pergunta. A gente chutou, né, 0,02 e tal. Uhum. E aí a gente achou um Reynolds de 80 mil, mais ou menos, né? A gente pode supor que vai ficar nessa casa aí de 80 mil e tal. E aí a gente podia usar uma correlação mais simples para não ter que ficar indo naquele gráfico, por exemplo, a correlação de Blausius, que ela pega um Reynolds de 4 mil a 10 a quarta. Mas a correlação de Blasius 10 a quarta é 10 mil, aqui é 80 mil. Ou no caso, aí seria de Blended, né? Seria de Product. Mas a de Product também cai num processo iterativo, né? Certo. Professor, e se desse uma divergência grande, o que a gente ia fazer? Pode dar uma divergência, tá? Pode ser que fique laminar, fique turbulento, fique laminar, fique turbulento. Então E eu aí, tenho que confiar. não, aí o que acontece? Você teria 2 soluções para o seu problema. Eu poderia ter uma tubulação de 0,057 metros e uma tubulação de, deixa eu pensar aqui, de 20 centímetros, por exemplo. Um caso, eu teria o regime laminar e outro caso, eu teria um regime turbulento para avaliar essa mesma perda de carga. Nesse caso aqui, a gente convergiu para apenas um valor. E aí, gente, vocês entenderam? Como é que tá aí? Acharam difícil? O que é que vocês acharam? Só muita Acho conta, que precisa de professor. prática. Muita manipulação. Vocês vão ver que a gente vai começar a se acostumar com esses detalhezinhos aqui, tá? Você acostuma, não tem opção, né? Não. Aí, antes da gente acabar a aula aqui, tá? Eu vou deixar essa atividade para vocês fazerem. Aí, nessa atividade, utiliza-se o termo diâmetro nominal. Aí, eu vou voltar para a nossa tabelinha para vocês interpretarem o que significa diâmetro nominal. Diâmetro nominal é a nomenclatura utilizada pelos fornecedores, tá? Então, eu tenho diâmetro de 1/8 de polegada, 1/4 de polegada, e assim sucessivamente. Então, quando vocês estiverem avaliando um problema, o diâmetro nominal, ele não é o diâmetro real da sua tubulação. Ele é o diâmetro identificado pelos fornecedores, pelos fabricantes. Dado o diâmetro nominal, eu consigo identificar qual é o diâmetro externo da tubulação. É esse diâmetro que a gente tem interesse? Não, porque o fluido não está escoando externamente. O fluido está escoando internamente a tubulação. Então, por exemplo, eu tenho uma tubulação com diâmetro nominal de 2 polegadas. Está aqui, 2 polegadas. Qual é o diâmetro externo? 2,375 polegadas. Essas dimensões, elas são definidas pela STM, dentre outras avaliações ou organizações de medida, tá?
Então, eu vou até colocar uma setinha aqui para a gente ir identificando. Está aqui, 2 polegadas, diâmetro externo, 2,375 polegadas. Quando eu chego neste ponto, aí eu coloquei apenas 2 exemplos, mas não são apenas esses 2 que vão ser apresentados, tá? Eu coloquei aqui a série da tubulação. Então, eu tenho tubulação série 40 e série 80 aqui exemplificados para vocês. O que significa esta série? Significa a espessura da parede. Quanto maior for a série, mais espessa é a parede da tubulação. Então, eu tenho diâmetro externo de 2,375. Se eu tenho uma parede espessa, eu tenho uma redução do diâmetro interno. Então, por exemplo, uma tubulação com diâmetro nominal de 2 polegadas possui um diâmetro externo de 2,375 polegadas. Se for série 40, a espessura da parede é de 0,154 polegadas. Se for série 80, a espessura da parede será de 0,218 polegadas. A partir disso, eu faço a leitura. Qual é o diâmetro interno da tubulação? Então, se a minha tubulação é de 2 polegadas e ela for série 40, o diâmetro interno é de 2,067 polegadas. Se minha tubulação for de 2 polegadas, série 80, o meu diâmetro interno será de 1,939 polegadas. Se eu estiver dimensionando um problema, como é que eu faço a escolha da série? Através da pressão. Então, o fabricante vai indicar para vocês, olha, série 40 consegue suportar uma pressão máxima de 5 kPa, por exemplo. Série 80 consegue suportar uma pressão máxima de 7 kPa. Então, a sua condição de operação é que vai definir se será série 40 ou série 80. Se no problema que nós estivemos trabalhando aqui durante a nossa disciplina não foi dito para vocês qual é a série da tubulação, adotem a série 40 como referência, tá? Então, tá aqui. No nosso caso ali do problema, eu tenho uma tubulação de 1,5 polegadas. Então, é 1,5 polegadas, série 40, diâmetro interno 1,610 polegadas. Vocês conseguem fazer a leitura agora dessa tabela? Ficou alguma dúvida? Sim, sim. Beleza.